Muito bom dia a todos. Hoje, dando sequência no nosso curso anual de eletrocardiografia, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão da microalternância da onda T. Em especial, nós vamos começar com 2 casos, trazendo um pouquinho, esquentando essa discussão para vocês. Então, eu vou pedir para o Hector conduzir a descrição do primeiro eletrocardiograma para vocês, e para depois nós fazermos nossas considerações e análises do caso. Bom, o caso de número 19 é um paciente de 60 anos de idade, masculino, com dispneia e episódios de síncope. Temos aqui um eletrocardiograma de um paciente masculino, calibração normal, que ele tem uma onda P que precede todo o QRS, o espaço PR preservado, uma frequência cardíaca de 42 batimentos por minuto. O eixo ele está aproximadamente entre 0 e mais 30 graus. Um QRS estreito, que ele está positivo em D1 AVF, então ele está dentro do padrão normal. E analisando as pré-cordiais, vemos que em V1, a ausência de uma onda R, ela começa a aparecer em V2, progride para V4 de uma forma irregular, uma forma ruim. A transição é ruim de V3 para V4, com a presença de um R único em V5 e V6. E analisando a repolarização, nós vemos que existe uma alteração da repolarização distribuída tanto na parede anterior como na parede inferior e lateral. Diante dessa apresentação, a plateia gostaria de se manifestar sobre a principal hipótese diagnóstica ou hipóteses diagnósticas a que o caso se refere. Alô, Pastore. Alô? Então, eu queria fazer alguns comentários aqui com relação a esse eletro. O ritmo realmente sinusal, uma bradicardia sinusal. E o que me chamou a atenção, embora o QRS não esteja acima de 120, ele é discretamente largo. Quer dizer, ele não é largo, mas ele está um pouquinho, uma duração acho que ao redor de 100 mais ou menos. Então, o que me chama a atenção também é que ele tem um R puro em D1, L, 5 e 6. Se você observar o crescimento da onda R, o Dr. Eccles escreveu muito bem. Cresce muito pouco de V1 a V4, com uma onda T bastante negativa, sugerindo uma nativa anterior. Não é o clássico, né? A gente até estava discutindo aqui, não é o clássico, mas ele tem assim no início, né? Uma corcovinha aí em V1, V2, V3, até V4, mas mais em V1, V2, V3, que era uma impressão, né? De um infarto antigo. Isso poderia estar sugerindo realmente esse ST um aneurisma, uma área de cinética. Não é o clássico, não é tão importante, acho que não tem nem 1 milímetro, né? Mas me chama um pouco a atenção essa morfologia arredondada do ST de V1, principalmente até V3. E a onda T negativa. Há uma possibilidade, pelo R puro, pelo desvio de eixo para a esquerda, que esse indivíduo tenha também uma sobrecarga. Não tão importante, não tem ato, não tem alteração importantíssima, aí, critérios fortes para a sobrecarga esquerda. Mas quem sabe, com esse pequeno desculpe de condução, com esse desvio de eixo e essa voltagem de V1, V2 mesmo com uma área inativa, possa estar sugerindo também uma SVE. Tá bom? Mais alguém? Bom, então depois da exposição do Dr. Pastore, né, que colocou que o diagnóstico provável seja de uma área inativa na parede anterior, né, sendo bem sugestiva a presença de um supradesnível do segmento ST persistente, que poderia ser indicativo para nós de uma área de cinética. A gente vai continuar então com a apresentação do caso. Mais alguém? Então, Hector, gostaria que você descrevesse então alguns achados que nós tivemos no eletro, mas eu vou comentar primeiramente como foi a investigação desse paciente. Esse paciente, na verdade, havia tido um infarto há 30 dias atrás, onde não recebeu terapia adequada. Não recebeu nem trombolítico, nem tampouco angioplastia. E foi referido para nós aqui na instituição com um quadro de dispneia e com um quadro de síncope. E começou sua investigação. No ecocardiograma, como
corroborando com alguns achados já vistos ao eletro, nós tínhamos um aumento da cavidade, uma perda de função, uma fração de ejeção de 40%. Na parede anterior era caracterizada uma acinesia septal e a presença, que o eletro já indicava, de aneurisma na região anteroseptal. Foi feita a modalidade do ecoestresse com dobutamina para avaliar a viabilidade dessa parede, né? E acabou se mostrando que pela dobutamina que era uma área fibrótica apenas. Ele continuou a investigação, realizando um Holter, né, que evidenciou para nós de dados mais importantes a presença de extrasístoles ventriculares raras, polimórficas, com ocorrência de pares em 150 durante o registro de 24 horas. Mais um pouco, esse paciente realizou também uma ressonância nuclear magnética, aonde também mostrava-se uma presença de uma disfunção, com fração de ejeção em torno de 37%, uma disfunção ventricular classificada como moderada pela presença de uma discinesia anterior, presença já de trombo apical na parede que estava discinética, e mostrando um componente de fibrose, né, a presença do realce tardio miocárdico em região transmural, né, que é um achado comum à ressonância para indicar a presença de fibrose. E, pelo quadro que o paciente estava apresentando, síncopes, disfunção, esse paciente foi eleito para a realização da avaliação de microalternância de onda T, que nós vamos explicar com mais detalhes ao longo da aula, né? E o que nos chamava a atenção nesses achados? Ao repouso, o indivíduo já tinha padrões muito elevados de microalternância, né? Para quem esperava pelo menos abaixo de 10, em algumas derivações isso passava desse limite, e ao esforço nós encontramos valores muito acima dos preconizados para a técnica, que para pacientes com cardiopatia em torno de 47, ele chegava a ter valores de 63, 50 em algumas derivações, numa frequência relativamente baixa durante a atividade de exercício, o que mostra que a prova foi positiva para a microalternância de onda T. E qual foi então a conclusão que nós podemos fazer desse caso? Hector, gostaria que você descrevesse o final do eletro para nós, por favor. Bom, no diagnóstico clínico, ficamos com os diagnósticos de infarto IAM antigo, uma miocardiopatia dilatada isquêmica. No caso, com a discussão do TWA de magnitude relevante, em conjunção com o estudo eletrofisiológico positivo, a TWA elevada, provavelmente causada por fatores mecânicos e elétricos relacionados ao aumento do substrato arritmogênico. Então, nesse caso, esse paciente, após esses exames, foi submetido a um estudo eletrofisiológico que foi positivo, com indução de 2 taquicardias ventriculares mal toleradas. Ele acabou colocando um cardioversor desfibrilador, né? No caso, a microalternância se mostrou alterada por algumas razões. É um paciente que já tem um perfil com doença isquêmica, com disfunção, e que já tinha uma área fibrótica com a presença de cinesia, mostrando que ele tinha condições de um substrato arritmogênico, e a colocação profilática de um cardioversor era para prevenir uma morte súbita cardíaca. Nesse caso, né, ele nunca tinha tido um evento, né, nenhuma arritmia ventricular complexa grave, ou havia sido ressuscitado. Foi um exemplo de uma profilaxia primária. E o segundo caso que nós trazemos para vocês. Bom, o caso de número 20 é um paciente LMS, 24 anos, masculino, que ele vem para investigação de palpitações, síncope a repetição com traumatismo crânioencefálico. No caso, o eletrocardiograma mostra para a gente ritmo sinusal, bradicárdico, todo P tem o seu complexo QRS, o espaço PR preservado dentro do normal, o eixo aproximadamente em mais 75, PR dele está dentro do padrão normal, 140 milissegundos, e observamos nas derivações precordiais que ele começa com R, vai progredindo, o R ele progride de V3 para V4 na transição normal, V5 e V6 com predominância de um R puro. Nesse caso, observamos uma alteração posterior na repolarização,
na repolarização ventricular, no qual pode evidenciar-se a presença de uma onda T simétrica, um espaço PR, um espaço ST reduzido, e nesse caso, uma concavidade que pode ser observada em V3, V4. Além disso, podemos observar uma pequena onda Q em V6, V5, que é fina e de pouca duração. Então saímos de um senhor de 60 anos, cardiopata, que tinha uma alteração de repolarização, e apresentamos agora um indivíduo jovem que veio com queixa também de síncope com TCE. Alguém gostaria de comentar especialmente essas alterações? O que chama atenção? Doutora Nassi? Bem, o que chama atenção aí no eletro é a presença da bradicardia sinusal, uma pessoa jovem, e esse aspecto da repolarização ventricular. Além do Hector ter comentado esse pequeno supra e a concavidade do ST na parede inferior e um pouco também na parede anterior, o que eu queria chamar a atenção é o finalzinho do QRS, a presença desse entalhe, que é muito nítido em D2, D3 e AVF. Então nós temos um entalhe no finalzinho do QRS e logo depois nós temos o supra do segmento ST com esse aspecto, lembrando muito uma repolarização precoce. Deixa eu aproveitar um pouco. Não, o que chama atenção, acho que a Nancy trouxe bem, esse ponto J elevado, que aparece por gradientes da repolarização entre picado, bem no início do potencial de ação, há uma diferençazinha entre picado e endocárdio, onde o picado realmente tem uma repolarização precoce, a primeira fase do potencial de ação. Esse gradiente entre picado e endocárdio eleva esse ponto J. Isso aqui, antigamente, a gente nem dava muita bola, isso aqui é uma repolarização precoce, comum em jovens, atletas, raça negra e por aí. De qualquer forma, há 2 anos atrás, o Luiz Aguirre publicou um trabalho em indivíduos que haviam sido ressuscitados, né, de morte súbita, e mostrou, avaliando esses pacientes, o passado desses pacientes, que a presença de repolarização precoce era muito maior nesses indivíduos. Eu acho que isso é importante, porque não é habitual repolarização precoce em D2, D3 e AVF. A repolarização precoce é muito comum em V3, V4, né? Às vezes até V5, muito localizada na parede anterior. Então, repolarizações precoces na parede inferior e lateral, nesse trabalho, chama muito atenção por uma possibilidade realmente de arritmias e um prognóstico um pouco diferente da repolarização precoce que a gente conhecia. Doutor Pastore, o pessoal pode estar se perguntando, esse padrão não poderia se confundir com o padrão de uma pericardite? Eu acho difícil, né? Pericardite, o aspecto da pericardite é de pouca expressão. O pericárdio não tem grande massa, né? Então você não vê grandes elevações realmente. E é uma coisa difusa. Você teria que ter essa alteração em praticamente todo o traçado. Um pequeno ST elevado, com poucos milímetros, né? Não como está aqui presente, né? Uma coisa que é topográfica, ela é inferior e lateral ali, né? Na parede anterolateral. Então isso é difícil na pericardite, é a grande expressão da repolarização. Bom, esse paciente foi submetido a uma investigação devido ao seu quadro clínico de síncope e os principais exames estão descritos a seguir. Realizado sorologia para a doença de Chagas, a qual foi negativa. O ecocardiograma foi avaliado como normal, a despeito de uma insuficiência tricúspide discreta. Ao Holter, durante o registro, foi visto a presença de um ritmo sinusal, com frequência variando de 30 até mais ou menos 133, e a presença de apenas 13 extrasístoles atriais, ausência de eventos ventriculares. Realizou também um teste ergométrico e foi considerado negativo e submáximo, e realizou o tilt test, o qual foi positivo, com resposta cardioinibitória. Muitos dos clínicos talvez deveriam ter parado a investigação nesse momento, liberando o indivíduo para realizar suas atividades habituais com cuidado com relação a pródromos de uma síncope vasovagal. Só que, como muito bem lembrou o Dr. Pastore, depois desses 2 trabalhos que não fazem apenas 2 a 3 anos, do ASAHR e, em contrapartida, 1 ano depois, o trabalho de Tikanen, que relacionou a presença de repolarização precoce na parede inferior relacionado
com maior mortalidade, nós tivemos agora a seguinte questão em relação a esses pacientes. Será que nós podemos começar a acompanhar indivíduos portadores desse padrão de repolarização, que realmente é uma repolarização precoce, e podemos ficar tranquilos? Então essa é a dúvida que nós estamos trazendo aqui. Particularmente esse indivíduo, pela história de síncope, também foi colocado a uma prova de avaliação dessa repolarização alterada, que no caso também foi a avaliação de microalternância de onda T associada ao teste de esforço. E para nossa surpresa, apesar de ser um indivíduo completamente normal, ele apresentou-se com valores patológicos durante a prova, chamando para nossa atenção de que existe também um substrato arritmogênico nesse indivíduo. Esse paciente está em acompanhamento com um grupo de arritmia e em breve deve estar realizando o seu estudo eletrofisiológico. Então, de uma maneira especial, para a conclusão do quadro, o traçado eletrocardiográfico se refere a uma repolarização precoce e o quadro clínico é de um indivíduo com uma síncope vasovagal que foi acompanhada por um traumatismo crânioencefálico. Mostrando agora para vocês a importância da gente poder avaliar melhor toda a repolarização que, de certo modo, já não é tão normal, né? Olhar hoje a repolarização precoce com outros olhos vai ser imprescindível para os futuros acompanhamentos. Provavelmente, sobre o chapéu da repolarização precoce, devem estar escondidos algumas entidades clínicas de maior importância que fatalmente levam ao desfecho de óbito, como uma síndrome de Brugada, ou a síndrome do QT curto, ou ainda entidades clínicas que ainda não foram descritas. Então, olhar a repolarização precoce vai ter muito mais da nossa atenção a partir de agora e pelos próximos anos. Obrigado, Hector. Bom, comentando com vocês agora um pouquinho do objetivo da aula, que é falar um pouco da alternância da onda T, sobre os sistemas de avaliação e protocolos já existentes. Bom, quando a gente fala da relação entre a onda T e a repolarização ventricular, nós sabemos o seguinte, que a repolarização no eletrocardiograma é expressa através do segmento ST e da onda T, ambas duas medidas constituintes do intervalo QT. E o que é a repolarização em si? É a soma da repolarização de todas as regiões e células que estão presentes no miocárdio. E, indo um pouco mais a fundo nessa questão, a repolarização, na verdade, é o somatório de todos os potenciais de ação que estão presentes nos miócitos. Se nós temos uma onda T normal, indica para nós que a repolarização ventricular é normal. E o problema, quando a gente encontra um padrão de repolarização que não é normal, o que fazer? Sabemos que muitas entidades clínicas que cursam com a chamada repolarização ventricular anormal se sobrepõem ou se associam a muitas condições relacionadas à morte súbita cardíaca. De tal ponto que pode ser um pouco ousado, mas pode ser para nós uma diretriz que toda repolarização ventricular anormal deve ser um alerta potencial para a existência ou para a prevenção de uma morte súbita cardíaca. A morte súbita cardíaca é um evento que realmente causa comoção, né, porque ela pode ocorrer em indivíduos aparentemente normais, atletas, e claro, né, antes do colapso hemodinâmico, há uma instabilidade elétrica quando você consegue registrar, mas muito provavelmente boa parte desses casos tem como efeito comum isso, uma repolarização considerada anormal. Então, a partir dessa repolarização anormal, nós temos que avaliar qual que é a possibilidade desse indivíduo desenvolver um evento como a morte súbita. E para isso foram sendo criadas ferramentas ao longo da história da eletrocardiografia, né? A pergunta que fica é, como avaliar uma repolarização ventricular? Foram descritos, ao longo do tempo, índices de repolarização ventricular, que, se associando à história clínica ao exame físico, nos potencializam para verificar que indivíduos têm maior probabilidade de desenvolver um evento arrítmico fatal e evoluir a óbito, e outros que não. Da prática cardiológica clássica, nós temos vários exames, como o próprio eletro de repouso, o veto, o eletro de alta resolução, o teste ergométrico e o Holter.
E existem os índices propriamente ditos que avaliam especificamente essa porção do eletrocardiograma referente à repolarização do segmento ST e a onda T, que alguns vocês já conheceram, como a duração do intervalo QT, a dispersão do intervalo QT, e mais especificamente hoje que nós vamos falar dos conceitos de alternância e microalternância da onda T. Todos esses índices, eles visam duas funções básicas, né? Nos informar quais os indivíduos que teriam uma suscetibilidade primária ou estariam sujeitos a uma instabilidade primária. Isso quer dizer o quê? Quais os indivíduos que podem desenvolver uma arritmia fatal. E, nesse espectro, é que a microalternância se encaixa, equiparando-se com o intervalo QT, dispersão do intervalo QT, potenciais tardios, e ela aí se colocando, no sentido de ser uma ferramenta que nos auxiliaria a prevenir um evento arrítmico. O contrário das ferramentas que seriam consideradas avaliadoras de instabilidades secundárias, como, por exemplo, a turbulência de frequência cardíaca, que avalia quanto tempo o miocárdio leva para se recuperar depois de um evento arrítmico, no caso, uma extrasístole ventricular. Mas, afinal, o que é alternância de onda T? A alternância pode ser definida como uma flutuação ou uma variação que é persistente, contínua e repetitiva na amplitude ou na morfologia da repolarização ventricular, constituindo o quê? Pode ser só o segmento ST, pode ser só a onda T, ou às vezes apenas a onda U. E é vista a cada par de batimentos no registro eletrocardiográfico. Traduzindo em miúdos, nessa série de Holter, se vocês analisarem cada onda T, vocês veem que há um aspecto meio que padrão com relação à amplitude. Há uma variação de um pouco mais profunda, menos profunda, mas que se repete entre batimentos que a gente poderia titular como padrão A e padrão B. Isso também é uma das definições de alternância. São alterações da amplitude do segmento CT que se repetem a cada 2 batimentos, criando um par de batimentos, A e B, pares e ímpares, de tal maneira que nós podemos falar que a alternância ocorre numa frequência a cada 0,5 por batimento, meio ciclo por batimento. Então, nós definimos um padrão A e um padrão chamado B. E assim sucessivamente. A alternância da onda T, ela pode ser descrita como macroalternância quando nós olhamos a olho nu. A descrição de macroalternância existe na prática clínica há 100 anos, foi descrita em 1909 pelo Ehring, né, onde a gente vê claramente como o padrão de onda T se altera repetitivamente no eletro. E existe, mais recentemente, a avaliação da microalternância, que são pequenas alterações que, a olho nu, nós não conseguimos perceber, mas um software computadorizado traz para nós essa informação, se houve uma alternância significativa da onda T ou não. Então, por muito tempo, quase 70 anos, desde a primeira descrição do Ehring, em 1909 e 1910, a presença da macroalternância foi só um achado curioso, né, uma descrição, às vezes, tratada com um pouco de descaso. Em 1980, trabalhos experimentais começaram a trazer para nós a informação da avaliação da microalternância a nível laboratorial. E em 1984, o Adams, fazendo um trabalho com cães e hipotermia, verificou que a hipotermia era uma condição que alterava o padrão de repolarização, e isso era avaliado e percebeu-se que esses cães acabavam evoluindo. Quem tinha mais alteração, os animais que tinham mais alteração da repolarização, acabavam evoluindo para a fibrilação ventricular. Então, em 1984, nós temos o primeiro registro, né, na literatura do uso de microalternância de onda T, predizendo um evento arrítmico grave. Ao longo dos anos 90, a microalternância foi ganhando espaço na utilização da estratificação do risco cardíaco. E, na atualidade, ela se constitui como uma base sólida, muitas vezes se equiparando em algumas condições ao estudo eletrofisiológico, que é visto por muitos ainda como um padrão ouro de análise de arritmias ventriculares e do estudo da morte súbita. Quais as bases fisiopatológicas existentes na microalternância? Então, nós vamos ter que sair da condição presente do macro e tentar ir a estruturas atômicas para poder entender um pouquinho isso.
Sempre que a gente analisar um padrão eletrocardiográfico que ocorre a presença de alternância de onda T, a gente tem que se perguntar, será que essa repolarização está ocorrendo de maneira perfeita, homogênea e igual ou não em todas as paredes do miocárdio, em todas as regiões, endocárdio, epicárdio e mesocárdio? Ou, aprofundando um pouco mais, será que esses miócitos estão tendo sua contração adequada, sua ativação dentro do normal? Porque muitas vezes o que nós estamos vendo na superfície com alteração da onda T significa para nós o seguinte, que nós temos, em verdade, uma alteração dos potenciais de ação, uma alternância deles em relação à amplitude e à duração. Refletindo mais ainda o seguinte, que nós podemos ter, na verdade, uma alteração de base de canais. Então, a partir disso, né, de alterações a nível celular e molecular, nós estamos causando alteração na repolarização ventricular, que é vista na superfície através do eletro e através do software computadorizado da microalternância de onda T. E, de um modo geral, a análise da onda T significa para nós o seguinte, que ocorre um aumento da dispersão da repolarização por dois fenômenos que podem estar presentes juntos ou cada um no mesmo momento ou não, que seriam os conceitos que vocês já viram de dispersão espacial e dispersão temporal da repolarização. Mas afinal, o que é dispersão? Dispersar significa espalhar. Significa para nós, se a repolarização está dispersa, ela se encontra com tempos distintos de recuperação entre diferentes regiões do coração, significando de uma maneira geral que a repolarização que deveria ser homogênea não está. Então a perda desse padrão de uniformidade, a perda dessa homogeneidade, indica que há uma dispersão do padrão de repolarização. Isso é visto classicamente, como por exemplo nas síndromes do QT longo, né, ou no uso de medicamentos, como por exemplo o fentobarbital, que acaba alterando o potencial de ação, levando a alterações da repolarização através do aumento dessa dispersão, né. Esses conceitos de dispersão espacial, dispersão temporal, fazem parte da literatura há pelo menos 30 anos, né. E a partir do momento que fomos desenvolvendo a tecnologia da microalternância, esses conceitos inicialmente laboratoriais passaram a ter uma aplicação clínica cada vez maior. Quando a gente fala de dispersão espacial, a gente parte do seguinte pressuposto, que regiões distintas do coração possuem potenciais de ação distintos. A dispersão pode ser intramural, quando ela se localiza apenas dentro de um segmento, de uma parede, por exemplo, dentro do epicárdio, dentro do endocárdio, ou ela pode ser transmural, quando ela se refere a variações do endocárdio para o epicárdio. Um exemplo interessante que nós temos é a própria questão das células M, que estão presentes na porção média do miocárdio, né, que tem uma histologia que é semelhante ao endocárdio e ao epicárdio, mas tem completamente sua eletrofisiologia e farmacologia completamente próprias, gerando alterações em muitas situações do potencial de ação. Já a dispersão temporal pode ser referente a dois eventos. Existem dois mecanismos para ela. Uma alternância de origem primária elétrica, né, que se refere na relação entre o período diastólico e o próprio potencial de ação, e a alternância de origem primária química, referente ao cálcio. O cálcio, como os senhores sabem, é um íon que relacionado à contração, responsável por fazer a transição do estímulo elétrico para a atividade mecânica do coração. E já foi descrito que existem alterações transitórias das correntes de cálcio. Isso acabaria levando a alterações do potencial de ação, que repercutiriam no aumento da dispersão da repolarização. E exemplos como a própria isquemia, que trazem para nós alterações que são próprias de dispersão espacial, né, referente a diferentes regiões, né, como vocês podem ver no esquema, né, o padrão do potencial de ação marcado com a seta verde, no local A, no local B e no local C, e também temporal, como o segundo batimento, né, como o segundo potencial é totalmente diferente do primeiro, né, conforme a região, mostrando para nós o quê? Um aumento da dispersão e que vai repercutir na alteração da repolarização.
Então, mediante a isso, ficamos com as seguintes postulações. Se a repolarização normal é a soma dos potenciais de ação intracardíacos que se ativam uniformemente e que devem ter sempre uma dispersão normal, a gente tem potenciais de ação que devem ser uniformes, com pouca alternância, com pouca variação. Como ali, em duas regiões, os potenciais repetitivos praticamente não se alteram. Ao passo que, quando a gente está diante de uma repolarização anormal, isso pode indicar para nós que a dispersão está aumentada. Se a dispersão está aumentada, então esses potenciais de ação eles se ativam com variações não uniformes, seja na amplitude, seja na sua duração, gerando um padrão de alternância, né? Um padrão de alternância um pouco mais intenso, gerando o quê? Padrões completamente fora do padrão. E isso vai ser a base que vai ser aferida pela microalternância de onda T, né? Então, saindo um pouco do experimental e levando vocês para o universo da experiência clínica novamente. Muitos trabalhos na última década tentaram correlacionar esses achados experimentais com o que acontece na prática. Então, um trabalho interessante feito em 2006 mostrou para nós o seguinte: 22 pacientes que iam ser submetidos a estudo eletrofisiológico eram indivíduos isquêmicos com miocardiopatia dilatada e já foram eleitos para a realização do estudo eletrofisiológico. Desses 22 pacientes, 10 não tiveram taquicardia ventricular induzida e tinham exame de microalternância negativa. E 12 tinham TV induzida e microalternância alterada, né? Aqui eles fizeram a análise de potenciais tanto pelo endocárdio quanto o epicárdio. E o que eles mostraram para nós? Que existia uma maior heterogeneidade da repolarização na região anteroseptal dos ventrículos de quem tinha microalternância positiva, né, mostrando que realmente a microalternância alterada significava que há um substrato arritmogênico intrínseco nesses corações. Um outro trabalho também mostrou isso, né? 14 pacientes com o mesmo perfil, né, com fração de ejeção baixa e miocardiopatia isquêmica. Foram submetidos à estimulação de pace atrial e realização das mesmas avaliações, tanto por via endocárdica quanto por via epicárdica. Então, o que podemos ver? Na medida em que se aumentou a frequência cardíaca, começou-se a aumentar o número de sítios estudados em que tinha maior padrão de alternância dos potenciais de ação, né? E, de certo modo, isso repercute no quê? Que existia um aumento da dispersão, tanto espacial quanto temporal. A magnitude dos eventos era maior conforme era maior a frequência de estimulação, e o número de sítios com alternância de potencial de ação aumentava com a frequência cardíaca. Tudo isso para chegar a uma primeira conclusão, que a alternância de onda T é uma ferramenta que nos auxilia a avaliar como uma medida da dispersão da repolarização, e que se relaciona com a própria alternância da repolarização celular. Mas qual a real importância disso no estudo da repolarização ventricular? Como fazer essa integração de alterações eletrofisiológicas celulares para a ocorrência na prática clínica, né? Voltando ainda sobre a questão da alternância do potencial de ação, a gente pode apresentar para vocês o seguinte modelo teórico, né? Existem padrões de potenciais de ação que têm uma alternância concordante, né? Eles se alternam em fase, com um período refratário relativamente uniforme. Quer dizer, não há grandes diferenças entre eles. Apesar deles alternarem um pouco, essas diferenças são consideradas não tão significativas, gerando um eletro de superfície sem alterações significativas da repolarização. Ao passo que, quando temos uma alternância discordante desses potenciais de ação intracardíacos, nós temos uma grande variação dos potenciais de ação, uma desuniformidade, né, uma alteração no sentido de diferentes regiões se ativando em tempos diferentes, com períodos refratários diferentes, levando ao quê? A grande aumento da dispersão e trazendo ao eletro de superfície um padrão de alternância da onda T. Então, a microalternância nada mais é do que a ferramenta clínica que pode possibilitar para nós a ocorrência ou indicar a existência de alternância dos potenciais de ação intracardíacos, né? E a integração disso tudo. Qual a relação da alternância do potencial de ação com a onda T e com um evento como a fibrilação ventricular?
A partir do momento que você tem uma alternância concordante dos padrões, a gente tem sempre uma repolarização que é caracterizada como uma dispersão menor, né? Praticamente com uma dispersão considerada normal. A partir do momento que você começa a ter uma alternância discordante, seja por isquemia, por fibrose, por alterações hidroeletrolíticas, manifestação de algum fenótipo de uma doença genética relacionada aos canais, nós passamos a ter uma alternância discordante. Começam a surgir vários sítios que vão ativando-se em tempos diferentes, gerando o quê? Um aumento da dispersão da repolarização. Após isso, a gente começa a criar mecanismos de reentradas funcionais, não exatamente anatômicas, como na fibrose, mas funcionais, que terminam gerando uma fibrilação ventricular. Então, a microalternância acaba se colocando no modelo teórico que a gente sempre estuda nas arritmias da seguinte maneira. Sabemos que uma repolarização alterada, longa, pelo aumento da dispersão, leva ao mecanismo de reentrada funcional e fibrilação. Mas a ocorrência da extrasístole, nem só ela é capaz de explicar tudo. A gente precisa lembrar que existem componentes próprios de uma heterogeneidade do tecido e fatores dinâmicos celulares. Isso pode ocorrer em alguns momentos, não necessariamente ser contínuo. E nesses momentos, o que vai acontecer? Devido a essa heterogeneidade celular, teremos o quê? Alternância dos potenciais do potencial de ação cardíaco. O potencial de ação no laboratório ele é uma medida direta. Como a gente não pode fazer isso com todo o paciente, a gente tem a microalternância como uma medida indireta dessa alternância dos potenciais de ação. Ok? Alguns lembretes. A questão que deve estar passando na cabeça de vocês é, então, se uma pessoa normal não tem alternância de onda T, muito pelo contrário, todos aqui têm alternância, ela não é nula, ela ocorre, só que ela ocorre em faixas fisiológicas, normais, em valores não patológicos. Ela é extremamente dependente da frequência cardíaca. Tanto é que a descrição da microalternância leva-se em conta qual a frequência que ela ocorre. Se ela ocorrer durante o exercício físico em frequência de 130, 140, 150, isso para nós não tem valor, porque é esperado que com o aumento da atividade simpática você tenha maior microalternância. Agora, achar valores de microalternância em frequências de 100, 90, 80 em valores significativos representa para nós um valor que a prova foi considerada positiva, esse indivíduo tem um maior risco de desenvolvimento de eventos, né? E a microalternância tem, então, essa característica de se relacionar à estimulação adrenérgica, né? Bom, um exemplo para vocês, tirado do Holter com microalternância, né? Esse é um sumário de uma avaliação de 42 indivíduos que tiveram taquicardia ventricular espontânea e sustentada no Holter. Então, durante o registro de 24 horas, no momento em que ocorreu a taquicardia ventricular, que foi chamado de tempo zero, foi feita uma análise de como foi o comportamento da microalternância nesses exames. Então, por volta de 2 horas antes, foi estabelecido o valor basal daqueles indivíduos. 1 hora antes do evento, foi visto que, em relação ao valor basal, a taxa de microalternância estava aumentada em 10%. E 10 minutos antes, esse valor de microalternância já estava 25% maior em relação ao basal. E aí, culminando no evento da taquicardia ventricular. Outra relação entre a parte das interações do sistema nervoso autônomo sobre a microalternância pode ser visto desse trabalho, em que indivíduos foram submetidos a estresses, seja estresse mental, seja estresse físico. E a partir de uma microalternância basal em torno de 15, isso, conforme o estímulo, foi mostrando um aumento da taxa de microalternância, passando a estresse mental até o estresse físico com maior intensidade. Então, chegamos a uma segunda conclusão. A primeira foi que a microalternância avalia a dispersão da repolarização. E, de uma segunda maneira, a microalternância é uma medida indireta do substrato arritmogênico dinâmico cardíaco. Agora, a pergunta disso tudo é, como que a gente pode avaliá-la na prática clínica? Então, como eu falei para vocês, o foco da macro para microalternância se deu a partir dos anos 80, data que começam a surgir os primeiros
as primeiras técnicas de avaliação. Na atualidade, somando-se os trabalhos ainda experimentais, existem 10 técnicas descritas, mas comercialmente só existem disponíveis 2, né, que são o método espectral, que foi o primeiro que foi descrito, e a média móvel modificada, descrita alguns anos depois, no início dos anos 2000. A gente vai ver um pouquinho de como cada um desses métodos analisa a onda T e as diferenças entre eles. Bom, a onda T alternante ela pode ser descrita das seguintes maneiras: gerando um padrão repetitivo de um tipo de batimento e um segundo, pares e ímpares, ou AB, AB, AB. Isso é a base para o chamado método da média móvel modificada. Ou, se a gente retomar a questão da frequência, a gente sabe que o evento ocorre a cada meio ciclo para o batimento. E isso vai ser a base do método espectral. Então, comentando um pouquinho do método espectral. A primeira publicação dele foi em 1994 com seres humanos. Tá? E o que ele faz de especial? Ao longo do tempo, são avaliados os padrões dos batimentos, né? Se categorizando em padrão A e padrão B. Então, o método preconiza o seguinte: você analisa uma sequência de pelo menos 128 ou 256 batimentos, né? Se usa mais a forma de 128 batimentos. E você pega o segmento ST e a onda T e divide por 128 batimentos. Aí eu vou pegar a primeira divisão do primeiro batimento e vou fazer o quê? Vou fazer um tacograma, né? Eu vou alinhar todos os batimentos, analisar aquele ponto da repolarização, do primeiro ao 128º batimento, e vou chegar a essa figura, que se chama um tacograma, né? Vejam que a gente tem a orientação da amplitude, né, pelo número de batimentos. E isso vai ser feito para cada pedacinho que for analisado, né, para todos os 128. O que a metodologia faz? Esse tacograma ele é transformado pela técnica de transformada de Fourier num chamado espectro de frequências, gerando essa figura, né, que tem uma amplitude da atividade física, da respiração e se ocorre a microalternância ou não. Como eu falei, cada segmento analisado é visto igualmente nos 128 batimentos. Então eu faço 128 tacogramas. Reduzo esses 128 tacogramas pela transformada de Fourier a 128 espectros de frequência, como está ali descrito. E no final, nós calculamos uma média desses 128. De tal maneira que o exame mostra para a gente a influência da respiração, que é essa curva maior, né? A questão da atividade física desenvolvida, no caso em bicicleta, então a pedalada, né? E ocorre a frequência de microalternância na frequência de meio ciclo por batimento. É aí que a técnica afere o valor de microalternância. Particularmente, o ruído é medido na frequência de 0,4 até 0,49 e o valor de microalternância, por essa técnica, tem que ser decrescido. Então, você pega o valor de microalternância e tira o ruído, né? Como a transformada de Fourier acaba usando a questão de potência, o valor da TWA final, na verdade, é uma raiz quadrada da medida. E aqui estão as características do método espectral, né? Nós precisamos, particularmente, de uma metodologia que se utiliza de eletrodos especiais que são colocados sobre o precórdio do indivíduo. Por que isso? Esses eletrodos especiais eles fazem não só a medida de microalternância e o registro eletrocardiográfico, eles também mostram para a gente algumas variáveis como impedância, resistência, e tudo isso precisa ser armazenado. E por que sobre o precórdio? Porque, classicamente, a gente avalia melhor a microalternância nas derivações horizontais. Não é dado tanto valor para as derivações periféricas na avaliação da microalternância, muito provavelmente pelo ruído que está sempre aumentado.
como o traçado é mais estável no plano horizontal, a gente acaba dando preferência para as análises que são feitas assim. E a técnica de microalternância pelo método espectral, ela pode ser feita com exercício e com pace atrial. Ela ainda não é descrita para Holter. Tá? Esses são os gráficos de um valor de microalternância, né, de um exame de microalternância. De um lado a gente tem as derivações V1, V2, V3 e V4, e com esses eletrodos especiais a gente faz as derivações ortogonais, x, y, z e o vetor médio. E o resultado final, você pode classificar pelo método espectral microalternância como positiva, negativa ou indeterminada. O método ele fala que se a microalternância foi positiva, se já ocorre uma microalternância alterada ao repouso, se ocorre microalternância sustentada em frequência abaixo de 110, se a magnitude de microalternância for maior que 1,9 microvolt, seja numa derivação ortogonal ou em pelo menos duas precordiais. Para tentar diminuir a incidência do termo indeterminado, que varia, segundo algumas séries, de 30% até 50% dos exames com método espectral, os pesquisadores desenvolveram um score K para avaliação. Né? Esse score K, na verdade, ele pega a medida da microalternância média final e faz uma relação sobre o desvio padrão do ruído. Se o valor for acima de 3, você pode considerar que houve microalternância significativa. Né? E só lembrando, nessa técnica o ruído ele é sempre visto nessa faixa de 0,44 a 0,49, né, do espectro de frequência e deve ser sempre decrescido. O problema dessa técnica é o seguinte, ela do ponto de vista econômico é um pouco cara porque exige eletrodos especiais. Ela precisa que o paciente tenha um traçado relativamente estável. Se ocorrer muita ectopia ventricular como extrasístole, presença de bloqueio de ramo, fibrilação atrial, a técnica já fica, de certo modo, limitada, porque ela precisa ter 128 batimentos, de uma certa maneira, limpos. Se ocorrer com certa frequência qualquer ectopia ventricular ou qualquer alteração do ritmo, ela já não se presta para avaliar corretamente. Em contrapartida, a média móvel modificada, ela é um exame que surgiu em torno do ano 2000 como uma outra tentativa de tentar analisar a microalternância. Do ponto de vista de técnica, ela é um pouco mais simples. Então, ela é uma média aritmética de batimentos, móvel por quê? Você faz uma janela de batimentos e todo batimento novo, ele entra na análise da média. Por isso que é uma média móvel, que ela vai sempre se modificando, batimento a batimento. Né? E, novamente, a técnica faz batimentos com um padrão, chamado A, e padrão B. E vai acrescentando sempre novos batimentos a cada uma dessas médias. Então, por exemplo, a gente divide em batimentos A, ou B, ou ímpares e pares. E o que fazemos? Nós avaliamos qual que é a relação da média do grupo com o novo batimento. Então, em vermelho, a média do grupo, seja ele par ou ímpar. E em azul, um novo batimento. Né? Vários segmentos dos dois são superpostos e o batimento novo vai integrar a média do grupo. Mas quanto do batimento novo é integrado? Existe uma relação chamada de fator limitante, ou incremento fracionado, que varia de 8 a 64. Né? Você pega a diferença, né? Você pode dividir 1 por 8, 1 por 16, 1 por 32, 1 sobre 64, e isso é acrescido à média. O fabricante recomenda que para estudos clínicos atuais, a gente use entre 8 a 16 desse fator limitante. Se bem que estamos muito mais sujeitos à ocorrência de prejuízo por causa do ruído pela técnica. Tá? Mas a aquisição é de uma maneira mais rápida. Você não precisa ter exatamente como a outra técnica 128 batimentos. Séries de 15 segundos já são suficientes para você fazer a análise. E o resultado final é esse. Você vai ter uma média do grupo A, ou par, média do grupo B, ou ímpar, e você vai ter no final a microalternância como a diferença entre os dois. E só. Por isso que clinicamente é mais fácil a gente explicar a média móvel para os leigos do que para quem não é versado, porque a técnica do método espectral é muito mais complexa. E, ao contrário do método espectral, a média móvel pode ser aplicada nos nossos exames de rotina, como, por exemplo, o teste ergométrico com os eletrodos convencionais, ou Holter,
Então é uma técnica de acesso muito mais barata. O grande questão é, a média móvel é recente, tem menos de 10 anos de aplicação clínica do que o método espectral. Então, a maioria dos trabalhos em literatura é com o método espectral. A média móvel ainda tenta, paulatinamente, ter a sua participação e sua validação e o consenso sobre os seus valores, né? Então, como que o exame é descrito? Isso daqui é um resultado final de uma microalternância. Então, a cada 15 segundos, ele faz essa média, né? O primeiro valor que aparece do lado da derivação é o valor da microalternância obtida. O valor embaixo é o valor do ruído. O ruído, para ambas as técnicas, normalmente é considerado de 20 microvolts. Quando o ruído é muito alto ou a aquisição dos batimentos foi imprecisa, a técnica interroga, né? Então, por exemplo, o 8 aparece o sinal de interrogação e ele bota o valor de 100 dizendo que o ruído excedeu o máximo permitido, para a gente não considerar na análise final esse valor. Então, a média móvel ela padroniza o resultado em positivo ou negativo, né? Permite uma análise de microalternância com frequência de até 125 batimentos, enquanto que o método espectral geralmente limita a 110. Para valores durante o exercício, para pacientes cardiopatas, a gente considera como alterado quando a microalternância em qualquer derivação dá um valor acima de 47 microvolts, principalmente se forem derivações do plano horizontal. Nas populações de muito baixo risco, esse valor é um pouco maior, acima de 65. No Holter, os mesmos valores, 47 microvolts nas 3 derivações que são utilizadas, V1, V3 e CM5. E o ruído considerado é até de 20 microvolts. Então, um comparativo entre os dois, né? A média móvel ela é uma avaliação que se faz pelo domínio do tempo e o método espectral pelo domínio da frequência. Você pode, independente da frequência cardíaca, usar a média móvel e calcular a microalternância. Já o método espectral é mais dependente da frequência. Não precisa de eletrodos especiais para média móvel, precisa dos eletrodos especiais para método espectral. O médico pode também avaliar se o valor mostrado pelo software é real ou não. Então você faz uma validação visual se aquilo foi medido correto ou não. Isso não é possível no método espectral. A média móvel está disponível por holter, esteira, bicicleta e pace atrial, e o método espectral apenas na esteira e bicicleta. Lembrando que na média móvel você faz uma diferença entre os grupos de batimentos, pares e ímpares. E no método espectral ele é a raiz quadrada da diferença média. Por exemplo, vocês terem uma ideia de grandeza, se uma microalternância tem valor aproximadamente de 30 microvolts, ela é 30 microvolts para a média móvel e 6 vezes menor, 4,6 pelo método espectral de aferição. Então, muitas vezes, a gente precisa tomar cuidado quando a gente está vendo qual técnica que foi feita, que a interpretação dos valores é variável. Bom, a questão também do ruído, né, que com relação ao método espectral, se for pelo menos 30% da ocorrência de ruído, ou artefatos, ou batimentos ectópicos, você já não consegue ver. E para a média móvel, de pelo menos 25%. A aferição no método espectral varia em torno de 60 segundos, então é uma aquisição mais longa que possibilita mais erros, né? E a média móvel, as aquisições são feitas com 15 segundos, né? Mas os estudos clínicos têm mostrado uma boa correlação entre os resultados de média móvel e do método espectral. E trazendo para vocês alguns exemplos da literatura de como a microalternância está mudando a história em relação à avaliação da morte súbita cardíaca, né? O grande grupo de estudos foram os pacientes com cardiopatia isquêmica, né? São os que têm maior número de casos de pacientes arrolados, de trabalhos feitos, isso desde o final dos anos 80. Né? E trazendo um trabalho do Ikeda para vocês. Ele fez uma análise de microalternância pós-infarto usando o método espectral com teste ergométrico. Então ele pegou em torno de 1.000 pacientes, a casuística dele quase 80% eram homens, e esses pacientes, 2 semanas após o infarto, fizeram um teste de microalternância. Né?
é nítido, né, que quem tem uma microalternância positiva tem maior mortalidade, mas o grande valor dessa técnica é o alto valor preditivo negativo, nesse caso 99%. Se você tem uma microalternância negativa, você tem uma melhor expectativa de sobrevida do que quando você tem uma microalternância alterada. Por isso que agora vocês entendem quando a gente falou que os valores dos nossos 2 casos estavam alterados, por que a gente ficou meio preocupado. Representa para nós o quê? Que existe substrato arritmogênico, e se existe substrato arritmogênico, existe possibilidade de arritmia ventricular complexa e morte súbita por evento arrítmico. É isso que a gente precisa ficar com muito mais cuidado. Por exemplo, na população que fez parte do MADIT, né, pacientes com miocardiopatia isquêmica que foram rolados para colocação de cardioversor desfibrilador, a gente viu que essa técnica do cardioversor em relação ao tratamento habitual foi um sucesso, diminuiu cerca de 31% em relação ao tratamento convencional. Lembre que são pacientes com miocardiopatia isquêmica, avaliados em pós-infarto e com baixa fração de ejeção. E, passados algumas discussões, os serviços de saúde que regulam a atividade médica nos Estados Unidos indicaram para todo paciente que tinha o perfil do estudo MADIT-2 a colocação do cardioversor desfibrilador. Mas a questão que surgiu é isso. Qual o custo-benefício dessa medida? Cardioversor é caro, vai pôr em todo mundo? Não há como selecionar melhor? O Bloomfield respondeu essa questão para a gente há alguns anos, né? Pegando pacientes que tinham o mesmo perfil da população do MADIT, né? Que iam ser arrolados para colocação de CDI ou não, o que ele viu? Quem tinha microalternância normal sobreviveu mais de quem tinha microalternância normal. E diante disso, chegou-se a seguinte conclusão. Se você usasse só o critério do MADIT-2 para a colocação do CDI, você precisava implantar pelo menos 18 desfibriladores em pacientes com esse perfil para ter um resultado de uma vida salva. Ao passo que quando você guiava para essa mesma população apenas para os pacientes que tinham microalternância alterada, você reduzia isso para 7. Quer dizer, você ficava com muito mais especificidade, você realmente aplicava o desfibrilador para quem tinha maior risco de mortalidade. Quando a gente começou a estudar a microalternância e a gente foi entrando em contato com ela, a gente foi fazendo alguns trabalhos para verificar qual que era o perfil da nossa população. Então nós comparamos indivíduos normais com indivíduos que já tinham cardioversor desfibrilador da clínica de marca-passo com a seguinte pergunta: a microalternância consegue diferenciar uma população normal de uma população que tenha cardioversor desfibrilador? E a resposta foi sim. E até interessante que a partir do valor de microalternância de repouso, a gente conseguia diferenciar essas populações. Da linha branca é a população normal, indivíduos normais, o losango preenchido, quem tinha cardioversor e, óbvio, tinha alguma cardiopatia de base. Isso era um balaio de gato. Entrava Brugada, Chagas, isquêmicos, né? A gente não separou por populações. Eram populações que tinham CDI. Então, os nossos normais tinham valores de microalternância até 5 em repouso. E os valores patológicos se apresentaram em repouso em quem tinha realmente um cardioversor desfibrilador. E o exercício foi bem nítido. A gente notava que a microalternância separava quem era doente, quem tinha cardioversor, com valores mais altos do que quem era um indivíduo normal, saudável, de baixo risco para morte súbita. Do estudo Efesos, meninos, a gente tem algumas coisas para colocar para vocês. Ele foi um subestudo do Efesos, ele utilizou-se do quê? Da análise de Holter por média móvel modificada, né? Também numa população de miocardiopatia dilatada, com 490 pacientes. Existiram 46 óbitos, em que 18 foram considerados por morte súbita. Qual foi o resultado final disso, né? A microalternância com valor acima de 47, tanto para V1 para V3, teve um risco relativo de 5,2 a 5,5. Quer dizer, quem tinha valores acima de 47 constituiu-se numa população de muito maior risco em relação a quem tinha o teste considerado como microalternância normal, né? Passando para populações teoricamente mais saudáveis, né? A preocupação com os atletas, né? O INAMA fez um estudo em 85 atletas em que
Eram indivíduos que praticavam atividade física intensa, eram profissionais e tinham arritmia ventricular complexa, extracístoles ventriculares, TVNS. E ele fez um comparativo entre aplicar a técnica de microalternância e o estudo eletrofisiológico. Então, 57 atletas tiveram teste de microalternância negativo. Foram colocados para estudo eletrofisiológico. Resultado: 57 estudos eletrofisiológicos negativos, nenhum positivo. Seguindo mais um pouco, nenhum desses 57 teve eventos. Em contrapartida, a gente está lidando aqui com o método espectral, então nós tivemos 15 positivos e 13 indeterminados. Dos 15 positivos, para microalternância, 15 tiveram o estudo eletrofisiológico positivo. E no segmento, 5 tiveram evento, né, 3 tiveram que colocar CDI, e 10 não tiveram eventos, mas 2 acabaram colocando CDI. Para a forma indeterminada, dos 13, apenas 4 tiveram estudo eletrofisiológico positivo, culminando com 2 com eventos, né, e 11 sem eventos, mostrando como a microalternância acaba se equivalendo ao estudo eletrofisiológico como uma medida não invasiva, né. Os últimos estudos que tiveram maior repercussão em relação ao uso da microalternância são agora do final da década, né? O Fincavas, que foi chamado estudo finlandês, ele pegou uma população num hospital finlandês terciário, com serviço de cardiologia, e pegou toda a população que foi indicada para a realização de teste ergométrico em bicicleta, e fez microalternância de todo mundo. Qual que foi o resultado disso? Primeiro que, assim, a gente tem que ressaltar que esses indivíduos, 70% deles, a indicação tinha investigação de doença arterial coronária, ou avaliação de tratamento, ou avaliação pré-operatória para cirurgia de revascularização, como 70% dessas indicações, desses 1.037 pacientes. Mas a análise estatística mostrou o seguinte: a partir do ponto de corte de 46 microvolts para média, utilizando-se média móvel modificada, a gente tinha um risco relativo de mortalidade de 2%. E quando esse valor era de 65, isso chegava a quase 7 vezes de risco relativo, né? Então, só para mostrar para vocês, então, o valor de 46, né, com uma especificidade de 74%, e o ponto de corte de 65 com uma especificidade acima de 90%. E ambos os pontos de corte, tanto 46 quanto 65, tinham um alto valor preditivo negativo, né? E como está a nossa experiência aqui? Nós estamos tentando fazer nossa avaliação da microalternância em indivíduos normais. Os métodos que nós temos aqui, tanto no Holter quanto no teste ergométrico, é com média móvel modificada. Então, numa série que nós analisamos 41 indivíduos normais, nós tivemos as seguintes características: 21 mulheres e 20 homens, não houve diferenças assim absurdas entre os dois grupos, né? Era uma constituição relativamente homogênea, com boa capacidade física. A média dos exames foi de realização de 90% da frequência cardíaca prevista para a idade. Então, nessa população, uma frequência de repouso em torno de 82 de média, com microalternância baixa, né, que era o esperado. A morte máxima ocorreu, na maioria, na frequência de 114, né, mas a gente não lida com média, a gente lida com pontos de corte. Então, aplicando nessa população os valores de ponto de corte, por exemplo, de 47, 19 indivíduos da nossa amostra tiveram esse valor acima. Se a gente aumentava para 65, 8 indivíduos, 20%, teriam valores de microalternância considerados alterados. E quando jogamos para 80, apenas um indivíduo teve esse valor. O que significa isso? A população brasileira aparentemente parece ser mais doente? Não explicitamente. Aqui nós lidamos com indivíduos de muita baixa probabilidade, indivíduos que eram normais, laboratorialmente, nunca tinham tido nenhum evento, não tinham fatores de risco, econormal. Os valores que foram descritos pelo Fincavas acabavam nos apontando para populações que tinham doença arterial coronária, que eram, de certo modo, patológicas. Então, para nós, indica o seguinte: a gente talvez vai ter que fazer gradações de microalternância conforme a população a ser estudada. Talvez para indivíduos de muito baixo risco, como ocorre no teste ergométrico, a gente tem que ter o cuidado
da ocorrência de falsos positivos, ou tentando aumentar esses limiares, que faz parte dos estudos que nós estamos tentando fazer aqui. E essa é a grande crítica à média móvel modificada. Apesar de ser mais fácil de lidar com ela no dia a dia, mais barato, há uma discussão sobre os valores já há pelo menos uns 10 anos. Aparentemente, parece que os valores em torno de 40, 60 devem ser as referências nossas no futuro, tanto que nós estamos adotando aqui para indivíduos que já têm cardiopatia 45, indivíduos normais, por enquanto, 65. E qual o resumo de tudo isso, meninos? Então, em relação à ocorrência de um substrato anatômico com fibrose, acompanhado de um substrato eletrofisiológico com ocorrência de extrasístole e associado a potenciais deflagradores como a isquemia, né? Nós temos, além disso, o quê? A presença de fatores que modulam, né, e que induzem, né, como o sistema nervoso autônomo, uso de drogas, distúrbios hidroeletrolíticos, na gênese do quê? De uma arritmia e o seu pior aspecto, né, que seria a evolução para uma morte súbita. Nesse quadro, às vezes um pouco caótico, é que a microalternância acaba se colocando, né, como uma fotografia de como está o substrato arritmogênico do indivíduo. Ela não é capaz de falar para a gente, ó, tem fibrose, tem alteração do potencial de ação, tem distúrbio eletrolítico, mas indica para a gente, existe substrato arritmogênico ou não existe substrato arritmogênico, né? Então, a técnica ela tem uma grande perspectiva no sentido do alto poder preditivo negativo, né, como eu já comentei, né? Em relação ao estudo eletrofisiológico, em alguns estudos ela se compara quase que igual ao estudo eletrofisiológico, né? Pela média móvel, ela tem uma aplicação mais fácil do que pelo método espectral. E, é claro, vamos precisar de mais alguns estudos para poder consolidar o real papel de tantas as técnicas como da própria metodologia de microalternância. E o resumo. A alternância de onda T é uma medida da dispersão da repolarização, uma medida indireta do substrato arritmogênico e sempre levar em conta qual a técnica que foi utilizada. Era isso que eu tinha para vocês. Obrigado e até mais. Se alguém tiver alguma dúvida agora.